Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos a respeito desta obra, O que é o Espiritismo. E aqui, no momento, estamos eu, Aloísio e Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Por enquanto o Eduardo ainda não está presente, mas daqui a pouquinho ele chega. E nós estamos então no tópico O Homem durante a Vida Terrena, e nós estamos no item 134, que nós já começamos no último encontro. Não terminamos porque isso aqui tem muitos comentários a respeito, e hoje nós continuamos a partir do 6º parágrafo, que fala, na realidade, para nós aqui, das nossas provas, das nossas dificuldades, das nossas expiações, certo? Tudo aquilo que acontece conosco durante o período em que aqui estamos encarnados. Nós reencarnamos, como nos dizem os espíritos, para que nós possamos caminhar para a nossa destinação, que é a perfeição. Nós aprendemos no plano espiritual, nos preparamos para enfrentarmos essas dificuldades, mas aqui nós vamos vivenciar essas dificuldades, sejam elas provas, expiações, dificuldades de um modo geral, para que nós possamos aprender, interiorizar e colocar em prática aquilo para o que nos preparamos e aquilo que nós necessitamos. Nós avaliamos, de um modo geral, aquilo que ocorre ao nosso redor. Nós sabemos que não devemos julgar, mas nós avaliamos tudo que ocorre conosco e ao nosso redor. E é dentro deste contexto que nós nos deparamos com dificuldades e diferenças nessas dificuldades, em que uns vivenciam um determinado tipo de dificuldade e outros vivenciam outro tipo de dificuldade, de acordo com as suas necessidades de aprendizado e de prática, aquilo que eles precisam crescer, aprender e crescer. E é para isso que nós reencarnamos. A nossa vida, na realidade, é uma grande escola, onde nós aprendemos e temos que colocar em prática aquilo que aprendemos. Então, nesse 6º parágrafo, nós vemos aqui uma chamada de Kardec. Você podia ler para nós, Miranda? Sim. Nem sempre uma vida penosa é expiação. Muitas vezes é prova escolhida pelo Espírito, que vê um meio de avançar mais rapidamente, conforme a coragem com que saiba suportá-la. A riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria, pelas tentações que dá e pelos abusos que enseja. Também o exemplo dos que viveram demonstra ser ela uma prova em que a vitória é mais difícil. A diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual. Se ela não tivesse uma comparação. Então, a diferença das posições sociais seria a maior das injustiças, quando não seja o resultado da conduta atual, se ela não tivesse uma compensação. A convicção que dessa verdade adquirimos pelo Espiritismo nos dá força para suportarmos as vicissitudes da vida e aceitarmos a nossa sorte sem invejar a dos outros. Comente, por favor.
A primeira colocação é muito interessante, porque as pessoas julgam, não é, que as situações que nós vivemos às vezes com dificuldade é produto de uma expiação, e quando nem sempre é uma expiação. Nós sabemos que toda expiação é uma prova, nem toda prova é expiação, mas existem aquelas lições, não é? Então, é uma situação de dificuldade, mas não necessariamente porque nós estamos corrigindo uma atitude infeliz lá atrás. Pode ser uma lição nova. E nós vamos enfrentar desafios. Depois ele vai falar dessa prova difícil que é a riqueza. E sempre que nós vamos ver a riqueza, a beleza, tudo que demanda poder no mundo material, é um desafio muito grande para o espírito que está evoluindo, porque ainda não temos consolidado em nós valores tão nobres. Aqueles que estão em missão, esses já têm uma experiência e enfrentam também os desafios, porque tem o livre-arbítrio. Mas a maioria de nós, que ainda somos imaturos nessa consolidação moral, né, determinadas provas realmente são as tentações do mundo. E lembramos de Jesus, quando em oração pede a Deus que não nos tire do mundo, mas nos livre do mal. E o mal é justamente os condicionamentos negativos que nós trazemos. Porque o mal não está em nós originalmente. Todos partimos da ignorância, mas somos espíritos recalcitrantes em atitudes e escolhas lamentáveis. Então nos tornamos mais vulneráveis. Porém, quando nós conseguimos nos manter vigilantes, saímos daqui vitoriosos, né? Porque estamos vencendo a nós mesmos. Então nós temos sempre, de um modo geral, sempre não, mas de um modo geral, nós temos a tendência de avaliarmos, analisarmos as coisas que ocorrem conosco e ao nosso redor por valores da vida material, da vida física, da vida material. Nós, almas, nós, espíritos encarnados. Então, dentro desta conotação, nós vemos essa chamada que Kardec, essa lembrança que Kardec nos faz, de que a riqueza também é uma prova. Também é uma prova. E nós aprendemos que é uma prova mais difícil do que a pobreza, porque a riqueza nos leva a tentações, a chamadas, a falsidades ao nosso redor. É uma série de dificuldades que, se nós não tivermos o equilíbrio e a fortaleza moral para conduzirmos a nossa existência sem vacilarmos, fica complicado. Tá? Então, tudo aquilo que nós estamos aqui vivenciando de dificuldade, seja riqueza, pobreza ou doença, alguma coisa, uma vida penosa, como nós chamamos tudo aquilo que nos desagrada, tem uma razão de ser. E essa razão de ser é o aprendizado, é a interiorização desse aprendizado e a prática disso aí, porque nós estamos aqui para caminharmos para a nossa destinação, que é a perfeição. E agora, já contando com a participação do nosso companheiro Eduardo, vamos ouvir aí as suas considerações. Estava aqui ouvindo a Luísa Guigina e Maria de Fátima Miranda, aprendendo, né, com vocês, como sempre, mas refletindo sobre a questão da riqueza que o Aloysio falava. Realmente é uma prova muito difícil. Ambas as provas são complicadas, né? Mas é inevitável a gente reconhecer, como os espíritos colocam, né, e Allan Kardec enfatiza aqui no livro que é o Espiritismo, que a riqueza é também uma prova, mas muito mais perigosa que a miséria. Ele coloca muito mais. Eu me recordo que meu pai nasceu filho de um fazendeiro, né, com muitos irmãos, no interior do Nordeste, mas os filhos acabaram não dando sequência à questão lá das terras, né, o trabalho que o pai fazia, meu avô. Vieram para a cidade grande, Rio de Janeiro, foram para São Paulo, enfim. E acabou que se perdeu tudo. E meu pai trabalhou aqui no Rio, tal, sempre foi muito trabalhador, mas teve um momento da nossa vida que, pelas contingências e circunstâncias, meu pai perdeu quase tudo, né? E nós passamos grande dificuldade financeira.
A gente só não passou fome, literalmente, porque recebemos ajuda, né, de pessoas amigas. E aí eu fico avaliando que aquele momento difícil, ele, de certa forma, nos uniu mais. É interessante que na hora da dificuldade, na hora que você vê a dor, né? Você vê ali o seu pai aflito, sem ter recursos para trazer para dentro de casa, sem dinheiro para pagar uma conta de luz, um condomínio. E eu observava aquilo, eu ficava muito angustiado, eu ainda não estava trabalhando. E aí tentava de todas as formas conseguir trabalho, mas eu vi que a família, ela se uniu mais em torno da dificuldade. E aí nós fomos gradativamente dando a volta por cima, né, numa longa caminhada. E já eu observo que quando tem dinheiro sobrando, quando as facilidades são muito grandes, as famílias normalmente, não é regra, mas elas normalmente se perdem. Porque quanto mais facilidade, mais você tende a se distrair das coisas essenciais da vida, que é o valor da família, de estar juntos, né, do trabalho no bem. É muito difícil, né, a pessoa que tem muitos recursos, ela se disponibilizar a assumir compromissos numa casa espírita, porque ela está sempre viajando, ela está dando a volta ao mundo, ela tá em outras situações. Outras prioridades. Então, realmente, é uma coisa que todos nós precisamos ficar atentos, porque ninguém está livre de um momento para outro, a vida te conduzir a uma posição em que você tenha muitos recursos materiais, muito poder. A gente se recorda, por exemplo, do apresentador Silvio Santos, que chegou a ser camelô aqui no Rio de Janeiro. E hoje é um dos empresários mais ricos do país, dono de uma emissora de televisão. E ele começou lá embaixo, como, né, um camelô. Então a vida, ela modifica-se. Você não sabe o que nos está reservado, né? Qual o nosso planejamento reencarnatório. Um programa que nós fizemos aí há algumas semanas atrás, no Debate na Rio, que nos prepara aí situações inesperadas, né? E a gente precisa estar atento, e como Kardec coloca aqui, o conhecimento espírita é uma grande oportunidade que temos de ficar atentos para, seja o que for que aconteça em nossa vida, seja uma prova da falta do emprego, da falta dos recursos materiais ou do excesso de recursos materiais, a gente se manter firme no propósito do Evangelho. É isso que o Eduardo está nos trazendo aí de uma experiência que ele vivenciou, nos demonstra uma coisa muito interessante, é que, na realidade, nada é definitivo. As nossas dificuldades, elas não são não é aquilo que nós falamos, isto é assim e acabou, não é um determinismo absoluto. Nosso amanhã nós estamos construindo hoje. Então, e tudo, essas nossas dificuldades, elas vêm para o nosso aprendizado. Se nós aprendemos, se nós praticamos aquilo, nós não precisamos mais desse sofrimento, dessa angústia, dessa dificuldade na nossa vida, porque ela veio para o nosso aprendizado. Então, nós podemos diminuir essa dificuldade. Eu estou frisando a palavra dificuldade porque é como eu entendo. Nós podemos diminuir, amenizar essa dificuldade pela prática, pelo colocar em prática aquilo que nós aprendemos com ela. O Eduardo falou a união da família. Certo? A gente tem um ditado popular que diz que a desgraça une. Certo? Então, realmente, nós vemos uma solidariedade muito maior em classes menos privilegiadas financeiramente do que nas classes mais abastadas, onde cada um só está mais voltado para o seu umbigo, vamos dizer assim. Certo? Então, tudo isso faz parte do aprendizado e faz parte da razão para a qual nós aqui estamos. E teve um episódio muito bonito, Aloysio, que serve de ensinamento para a gente, né, nessa história da minha família,
porque o meu pai, determinada época, ele era gerente de supermercado. Então eu tive uma infância em que eu tive muita fartura, ele como gerente. Então a gente tinha recursos, né, para comprar as coisas, eu tinha o que eu quisesse, brinquedos, tudo, e de repente perdeu-se tudo. Mas era interessante que onde meu pai trabalhava, no supermercado, tinha um companheiro, desencarnado aí há pouco tempo num acidente de automóvel, que ele trabalhava no açougue desse supermercado. E meu pai era gerente. E meu pai tratava todos muito bem ali, inclusive ele, né? Era uma pessoa que meu pai tinha um carinho, sempre que podia ajudava o companheiro. E quando nós caímos numa situação de situação financeira muito grave, era esse companheiro, que era o açougueiro, que ia até a nossa casa levar carne pra gente, porque ele se tornou dono de açougue. Olha como a vida é dinâmica, né? O açougueiro do mercado, que meu pai ajudou, quando meu pai caiu numa situação grave financeira, ele ia até a nossa casa, e eu me recordo, eu era bem mais jovem, né? Era um pré-adolescente, talvez. Eu me recordo da alegria quando falava assim, o Josué avisou que vem aqui e vai trazer carne pra gente. A gente ficava feliz. A gente não tem noção de quando alguém precisa, o quanto que a nossa ajuda, por menor que seja, ela vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. A necessidade, ela é difícil. A necessidade é difícil, mas nós sempre podemos diminuir a dor do outro. A dor do outro. Né? E uma coisa que nós começamos essa nossa conversa hoje aqui, dizendo que nem sempre uma vida penosa é expiação. Sim. Nós temos uma tendência de quando nós nos presenciamos, nós nos deparamos com alguém numa situação de uma dificuldade maior, puxa, esse daí na outra existência deve ter feito muita coisa errada para estar nessa situação. Não necessariamente. Chico Xavier é um exemplo, né? Veio para uma encarnação numa família bastante humilde, né? Teve que trabalhar a vida toda, né? Trabalhou ali no Ministério da Agricultura, né? Como datilógrafo, e uma vida bastante regrada, faltava recursos muitas vezes para o Chico. Porque então com isso nós estamos lembrando aqui que existem 3 tipos, certo, de reencarnação: por missão, por expiação e por prova. Tá? Foi que o Eduardo lembrou aí que nós tratamos disso 2 semanas atrás, num programa de debate na Rio, né? Planejamento reencarnatório. Então, esse planejamento, ele nos traz uma série de circunstâncias que são muito importantes na nossa vida para o nosso aprendizado. E aí nós encontramos as dificuldades, nós encontramos as facilidades, nós encontramos os meios para que nós possamos vencer. Porque, em realidade, ninguém reencarna para falir. Nós todos reencarnamos para vencer. Seja de uma determinada forma, com determinada dificuldade ou outra, mas sempre aquela que nós necessitamos para colocar em prática, seja por expiação diz respeito a passado, né? A pretérito, seja por prova, que é, na realidade, um desafio a que nós nos propomos para que nós possamos vencer e progredir mais rapidamente. Ou então, com uma missão conforme o Eduardo lembrou aí, que foi o caso do Chico, né? O caso do Chico, que ele levou uma vida de grandes dificuldades, grande não só financeira, mas também de saúde, né? E, no entanto, foi um grande missionário entre nós, porque nos proporcionou os meios que nós necessitamos para que, entendendo melhor as situações em que nós estamos inseridos, nós pudéssemos crescer, evoluir e subirmos no nosso mais um degrauzinho
que seja na nossa evolução espiritual. Existe um episódio interessante, né, da vida do Chico, tem vários, né? Mas ele recebia visitas de personalidades, celebridades, né, pessoas que se encantavam, né, com a maneira do Chico de ser, pessoas que eram curiosas em relação à mediunidade, e muitos, chegando até a casa do Chico, ficavam constrangidos com a simplicidade, né, que o Chico vivia. Eu não me recordo exatamente, mas me parece que foi o Gugu Liberato, já desencarnado, que percebeu que a cama do Chico não tinha colchão. E aquilo incomodou bastante. Ele disse que queria comprar um colchão para o Chico. O Chico dizia: não, meu filho, não se preocupe, está ótimo tudo que está aqui. E eles, não era uma falsa humildade, é porque esses espíritos que estão numa condição um pouco acima da nossa, eles não se importam com algumas questões que para nós são importantes. E eles pensam o seguinte: muitos irmãos meus não têm nenhuma cama. Então, para mim, a minha cama aqui, eu forro com alguma coisa, está muito bom. E muitas vezes as pessoas queriam ajudar. E, às vezes, elas o faziam sem que o Chico soubesse. Então, e quando o Chico dava por si, o negócio estava lá. E tem a história, né, famosa do Fusquinha. O Chico, no trabalho dele espontâneo, de caridade, um dia recebeu uma mensagem, como recebeu diversas mensagens, e era a mensagem de um filho de um grande empresário. Esse empresário, sabendo que o Chico não aceitaria nenhum tipo de recompensa, ele simplesmente manda um caminhão parar na porta do Chico, desce um Fusca, na época um carro muito bom, e o Chico pergunta para quem era aquilo, e o entregador fala: é para o senhor Chico Xavier. Sou eu. Mas eu não. Mandaram entregar, o empresário, tal, o senhor se vira aí, o carro é seu. E o Chico entrou e foi rezar: o que eu vou fazer com esse carro? E apareceu depois o companheiro que vendia, né, as hortaliças, as frutas, enfim, para o sopão, macarrão, aquela coisa toda, e gostou, olhou pro carro e falou: carro bonito. Aí o Chico falou: é meu. Aí ele falou: você gostou? Ele: gostei. Quanto é que você faria? Que aí ele trocou o Fusca pela alimentação. Então deve ter dado muito alimento durante muito tempo. Quem de nós faria isso? Quem de nós faria isso? Né? Então, o Chico Xavier deu esse exemplo, né, do desapego às coisas materiais, que serve de lição para todos nós, e visando sempre o bem-estar do próximo. Jesus nem espera isso de nós. Que a gente já faça o mínimo, já está de bom tamanho. É isso aí. Que não teremos o do outro já é uma grandeza para nós. Perfeito, Miranda. Que não teremos e nem busquemos o do outro já está muito. E nem invejemos o do outro já está de bom tamanho. Mas podemos estabelecer como meta chegarmos onde o outro está. Devemos. A lei do progresso é inexorável. Não, é não tirarmos o do outro, porque idealizar, programar, conquistar, não é sobriedade. Com o trabalho, com honestidade. É o que nós falamos anteriormente. O nosso amanhã nós estamos construindo hoje. É por aí. É por aí. E é por aí também o nosso horário, que já se foi. E nós agradecemos a vocês, amigos, ouvintes e internautas, que nos acompanharem em mais um estudo. Semana que vem tem mais, não é isso, Aloysio? Semana que vem tem mais. Se Deus quiser. E vamos pensar nessas colocações que foram feitas hoje aqui, porque isso é importante para que nós possamos aplicar em nossas vidas. Muita paz para todos. Muita paz. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza.
para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta, programa Luz na Penumbra, eu, Renato Souza, meu parceiro Bill Fabiano Cordeiro, opa, de corpo presente aqui, corpo e espírito. Rapaz, agora definitivamente no Rio, né? Agora do outro lado da Bahia, né? De volta pro outro lado da Bahia, lado de cá da Bahia, né? Tamo junto. É isso, estamos juntos, sem dúvida, muito bom aqui a presença dele, seja bom retorno para você, Bill, Bem, tá? obrigado, Mais uma parceiro. vez, né? Sim. Então, tamo junto, Tamo né? juntos. Vamos dar continuidade, Bill, né? Terminar lá, né? As notas explicativas da Revista Espírita de 1859. Pedacinho ainda, né? Não é isso? Então, eu tenho um pedacinho que falta lá, e aí a gente vai encerrar aqui, né? E dar entrada logo hoje na Revista Espírita de 1861. Vamos estrear a Revista Olha, Espírita de que 1861. legal, né? Né? Em janeiro, né? Janeiro. Última sexta-feira de janeiro de Sim. 2025. Mas vamos lá, vamos dar continuidade de onde a gente parou, né? Então vem dizendo assim: por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquirições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões, né, se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Importante, né, Bill? Sim. Porque quando a gente pega o Evangelho, a gente vai ver que o que traz para a gente do Evangelho, a base principal nossa, é justamente toda a parte moral que Jesus nos deixou, né? São os ensinamentos do Cristo, né? Sempre voltados para as questões morais do indivíduo, né? Então, isso é de extrema importância, né? Sim, e continua ele dizendo: eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que reporta, né, ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou o que pensam saber. Perfeito isso aqui também, né? Sim, sem dúvida. Então, como há pessoas que poderiam tirar, né, das divergências desses sistemas de indagação, né? Indução, tá? Indução, que essa que é a palavra que ele coloca, né? Contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formulados pelos Espíritos. É útil poder comparar as razões prós e contra, no interesse da própria doutrina, e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Essa aqui está na Revista Espírita de 1862, na página 38. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sempre a conceitos de nenhuma espécie de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Bill Fabiano. Rapaz, ele traz o livro dos Espíritos aí, né? Como Kardec pergunta como Jesus entendia, né? Jesus entendia a caridade. Como era a caridade entendida por Jesus, né? Ele finaliza com essa forminha simples. É uma receita até básica, né? Sim, sim. De Jesus, né? Perfeito. Benevolência para com todos, enfim. Tá lá, a receita tá lá, né, Bill? Tá lá, é só a gente seguir, né? Pois é. Então. Mas, enfim. Vamos para 1861. Finalizamos então, né, Renato? Finalizamos. Agradecemos a oportunidade que a Revista Espírita nos deu, né? 1859. Agora vamos para foi muito boa. O próximo passo, né? Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, né? E aí ela vem, Kardec nesse preâmbulo, vem falando tudo que contém nessa revista aqui, relato das manifestações materiais ou inteligentes dos espíritos,
aparições, evocações, né? Bem como todas as notícias relativas ao espiritismo, o ensino dos espíritos sobre as coisas do mundo visível e do invisível, sobre as ciências, a moral, a imortalidade da alma, a natureza do homem e seu futuro, a história do espiritismo na antiguidade, suas relações com o magnetismo e com o sonambulismo, a explicação das lendas e das crenças populares da mitologia de todos os povos. Opa! Publicada, né, aí na direção do Allan Kardec, né? E ele traz logo uma frase que foi ele efeito, que ele coloca, né? Sem dúvida, na doutrina, todo efeito tem uma causa, né? Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, né? O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. É o ano 4º, 1861. E aí, Bill Fabiano, a gente vai avançando aqui, né? Passando aqui todos os créditos que tem aqui. Sumário, né? Vamos passando, né? Meses, e aí ele vem tratando dos meses aqui, o que vai ser tratado em cada mês da doutrina espírita, né? Isso, da revista espírita. Sim. E aí a gente vai pulando, né, Bill? E aí vamos fazendo assim, né? Vamos assim, Vamos rolando o dedo. Vamos rolando o dedo aqui. Então, vamos passando novembro, dezembro. Opa, e aí a gente começa. Revista Espírita, ano 4, janeiro de 1861. Será que é tão grande quanto 1859? Janeiro? Parece que sim, né? Parece que sim. Então, vamos lá. Boletim da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Resumo das atas, sexta-feira, 16 de novembro de 1860, sessão particular, admissão de 2 novos membros, comunicações diversas. Primeira, leitura de várias dissertações recebidas fora das sessões. Segunda, Bill. Carta do senhor de Porry, de Marsella, presenteando a sociedade com a segunda edição do seu poema intitulado Urânia, ou Urânia, né? Essa é bem conhecida essa obra. Uhum. A sociedade agradece ao autor por lhe haver permitido apreciar o seu talento e sente-se feliz por vê-lo aplicar-se a ideias espíritas. Revestindo a forma graciosa da poesia, essas ideias têm um charme que as tornam mais facilmente aceitáveis por aqueles a quem poderia melindrar a severidade da forma dogmática. Terceira, carta do Sr. L., fornecendo novos detalhes sobre o espírito batedor e obsessor, do qual a sociedade já se ocupou. Né? Aí ele bota entre parênteses, ver o relato mais adiante. Vamos lá para a quarta, carta das senhoras G., do departamento de Indre, ou do Indre, sobre as brincadeiras de mau gosto e as depredações de que são vítimas há vários anos e que atribuem a um espírito malévolo. Trata-se de 6 irmãs. Malgrado todas as preocupações que tomam, suas roupas são tiradas das gavetas dos móveis, mesmo fechadas à chave, e muitas vezes são cortadas em pedaços. Quinta, o Sr. TH relata um caso de obsessão violenta exercida sobre o médium por um espírito mau, ao qual aquele conseguiu dominar e expulsar. Dirigindo-se ao Sr. TH, esse espírito escreveu: odeio-te, pois que me dominas. Desde então, não mais apareceu e o médium deixou de ser importunado no exercício de sua faculdade. Sexta, o Sr. Allan Kardec cita um caso pessoal de indicação dada pelos espíritos, notável por sua precisão. Numa conversa que ele teve na véspera com o seu espírito familiar, disse-lhe este: encontrarás no Siècle de hoje um longo artigo sobre esse assunto e que responde à tua pergunta. Fomos nós que inspiramos o autor e o trabalho que ele expõe, o qual está relacionado com as grandes reformas humanitárias que se preparam. Esse artigo, de que nem o Sr. Kardec nem o médium tinham conhecimento, realmente se encontra no jornal indicado sob o título designado, provando que os espíritos podem estar a par das publicações do mundo material. Lembrando que esse Siècle apareceu na Revista Espírita anterior, 1859, como um periódico também que era distribuído na França, em Paris. Perfeito. Trabalho da sessão, né? Ensino espontâneo. Comunicação assinada por Sr. Cazotet, recebida pelo senhor A. Didier, né? Outra contendo as lamúrias de um espírito sofredor e egoísta, recebida pela senhora
Costel. Aí continua aqui, né? Evocações, Bill. Segunda conversa com o espírito gastrônomo, que tomou o nome de Baltazar e que alguém julgou reconhecer como o do senhor G de lá R, o que foi confirmado pelo espírito. Aí vem perguntas diversas aqui, né? E aí ele vem dizendo assim: perguntas dirigidas a São Luís sobre o espírito batedor, ao qual se refere a carta do senhor L, assim como sobre o espírito depredador das senhoras G. A propósito deste último, ele diz que será mais fácil vencer a sua resistência, considerando que é mais brincalhão do que mau. Sexta-feira, 23 de novembro de 1860, sessão geral. Comunicações diversas. Leitura de várias dissertações obtidas fora da sessão. Entrada de um culpado no mundo dos espíritos, assinada por Novel e recebida pela senhora Costel. O castigo do egoísta, pela mesma senhora. Esta comunicação dá sequência a outra do mesmo espírito, obtida na sessão anterior. Outra sobre o livre-arbítrio, assinada por Marcilac. Reflexões do espírito de verdade sobre as comunicações relativas ao castigo do egoísta, recebidas pelo senhor C. E antes da gente continuar, estamos no programa Luz na Penumbra, não é isso? É isso aí. Revista Espírita, ano ímpar. Eu, Renato Souza, Bill Fabiano, né? 1861, já fizemos 1859, graças a Deus. Graças Deus a nos Deus. concedeu essa, né? possibilidade, essa oportunidade, né? E a gente dá continuidade, Bill. Trabalhos da sessão, ensino espontâneo. Primeiro, o Duende Familiar, assinado por Charles Nodier e recebido pela senhora Costel. Segunda, Bill. Parábola de Lázaro, assinada por Lamennais, recebida pelo senhor A. Didier. Terceiro, o espírito Alfred de Mussot apresenta-se pela senhorita Eugenie. Coloca-se à disposição para tratar de um assunto à escolha da Assembleia deixada, à escolha ao seu critério. Faz notável dissertação sobre as consolações do Espiritismo. Quanto à oferta feita para responder às perguntas, trata dos seguintes temas. Qual a influência da poesia sobre o Espiritismo? Haverá uma arte espírita, como houve uma arte pagã e uma arte cristã? Qual a influência da mulher no século XIX? Evocações. Evocação de Cazotte, que se manifestara espontaneamente na última sessão. Foram-lhe feitas várias perguntas sobre o dom de previsão que em vida parecia possuir. Questões e problemas diversos. Sobre a ubiquidade dos espíritos nas manifestações visuais, sobre os espíritos das trevas, a propósito das manifestações do senhor Esquirré, que só se produzem na obscuridade. A codificação poderia ter sido feita no Brasil, né? Ficava mais fácil, né? Nomes mais tranquilos, né? João, Manuel, Joaquim, Birajara. Então, Bill, Renato, né? Exatamente. Então, com certeza. Mas não foi. Então, tem uma nota. Trataremos dessa questão em artigo especial falando do senhor Esquirré, né? É isso aí mesmo. Então, aí agora vem dizendo o seguinte: o senhor Jobard, que já é um velho conhecido nosso, não é? Lê 3 encantadoras poesias de sua lavra. É contigo aí, João. Eita. Ô, João, o Renatão, é contigo. Dá teu jeito. Assim. Tem um nome aqui, né? Que lá no finalzinho teve Desmartis, né? A felicidade dos mártires, tá? Traduzindo, né? Então, depois tem uma outra palavra aqui também, que é a ave do paraíso, tá? E a anexação. Esta última, uma fábula. Me saí bem, hein, Bill? Puxa. Oi, sou de Paris, será isso? Nossa. Meu Deus do céu, né? Então, o francês eu deixo por tua conta. E aí ele continua com as atas aqui. Sexta-feira, 30 de novembro de 1860, sessão particular, assuntos administrativos. Carta coletiva
assinada por vários membros a respeito da proposta do Sr. L. As conclusões admitidas pela comissão foram aceitas pela sociedade. Carta do Sr. Sol, rogando, não é Sol o astro, não, tá? É Sol e tem reticências, tá? Ele não coloca o nome todo aqui, apenas uma referência, tá? Rogando a sociedade aceitar a sua demissão de membro da comissão por motivo das viagens que o afastam de Paris durante a maior parte do ano. A sociedade exprime seu pesar pela decisão do Sr. Sol e espera poder mantê-lo no número de seus sócios. O Sr. Presidente fica encarregado de responder nesse sentido. Será providenciada a sua substituição na comissão. Comunicações diversas. Primeira, ditado espontâneo contendo novas explicações sobre a ubiquidade, assinado por São Luís, discussão a respeito dessa comunicação. Lembrando que o Livro dos Espíritos trata dessa questão, né, Bill? Da ubiquidade dos espíritos, né? E tal, essa plasticidade, essa capacidade, né, que eles têm, né, de fazerem isso. Lógico, evidentemente, que não estão mais atrelados, ligados de alguma forma ao corpo físico. Sim. O que facilita bastante as ações. Facilita muito, né? Então, pensando lá eu já estou. Perfeito. Segunda, Bill. Outra assinada por Charles Nodier, recebida por um médium estranho à sociedade e transmitida pelo Sr. Didier, pai, a propósito do artigo do Jornal de Debates contra o Espiritismo. Terceira, o Sr. D, do Departamento de Vienne, roga insistentemente seja evocado o Sr. Jean-Baptiste D, seu sogro. A sociedade jamais se presta a esses tipos de solicitações quando encerram apenas um interesse privado, sobretudo na ausência das pessoas interessadas e quando estas não são conhecidas diretamente. Entretanto, tendo em vista o caráter honrado e a posição oficial correspondente às circunstâncias particulares apresentadas pelo defunto e o ateísmo que este último professou durante toda a vida, pensa a sociedade que tal evocação pode oferecer um proveitoso assunto de estudos. Em consequência, o põe na ordem do dia. Quarto, vários membros relatam um interessante fenômeno de manifestação física de que foram testemunhas. Consiste no levantamento de uma pessoa pela influência mediúnica de duas jovens de 15 e 16 anos, que colocando 2 dedos nas travessas da cadeira, a elevam 1 metro aproximadamente, seja qual for o seu peso, do mesmo modo que o fariam com o mais leve dos corpos. Esse fenômeno foi repetido várias vezes, sempre com a mesma facilidade. Dar-lhe-emos a explicação em um artigo especial mais à frente. E o Kardec trata muito bem disso no Livro dos Médiuns, logo lá no início, né, dessa capacidade que os espíritos têm de promover determinados efeitos, né, e, claro, evidentemente que levando em consideração o ambiente, né, tudo que é necessário para que aquele efeito aconteça. Tem a questão da vontade? Tem. Né? Tem a vontade dele, eu quero produzir isso, e ele pode produzir sim, mas haverá sempre uma participação direta ou indireta, me corrija, Bill Fabiano, se eu estiver errado, direta ou indireta do médium encarnado e do ambiente. Do ambiente, com certeza. Né? Então, tá lá no Livro dos Médiuns, não é isso? Logo no iniciozinho, né? Logo no início, lá pelos itens 70, 75, por ali, né? E aí continua aqui, mudando de página, né? O quinto. O senhor Jobard lê um artigo de sua autoria, intitulado A Conversão de um Campônio. Trabalhos da seção Ensino Espontâneo. Dissertação sobre a ubiquidade, assinado por Channing e recebido pela senhorita Rouet. Outra sobre o artigo do Jornal de Debates, assinada por André Chernier e recebida pelo senhor A. Didier
outra assinada por Raquel e recebida pela senhora Costel. Você vai ficar craque no francês, viu? Não tem por onde correr. Você vai aprender, com certeza, né? Então, vai ter um francês fluente, tá? Continua aqui o Allan Kardec dizendo o seguinte: um fato digno de nota, lembrado a propósito das duas primeiras comunicações, é que, quando um assunto de certa importância se encontra na ordem do dia, é muito comum vê-lo tratado por vários espíritos, por intermédio de médiuns e lugares diferentes. Parece que, interessando-se pela questão, cada um deseja contribuir para o ensino que resultará de tais comunicações. Aí vem as evocações. Em primeiro ele diz lá assim: Jean-Baptiste de, referida acima, de seu irmão, ambos materialistas e ateus. A situação do primeiro, que se suicidou, é deveras lamentável. A segunda, evocação do senhor C de B, de Bruxelas, a pedido do senhor Jobá, que o conhecera pessoalmente. Sexta-feira, 7 de dezembro de 1860, sessão particular, admissão do senhor C, professor em Paris, como sócio livre. E aí vem agora as comunicações diversas. Lembrando que são leituras de atas, né, Bill? Sim. Tudo isso foi tratado, né, na revista lá de 1860, lá com Astênio, com a Mauri, né? E ele volta aqui com temas que são importantes, que serão tratados também na revista de 1861. Então ele está lendo as reuniões, porque tudo que acontece numa reunião precisa ser descrito, evidenciado, tem que estar anotado, tem que estar registrado, não é? Então é importante que a gente faça a leitura dessas atas, e porque mais para frente nós vamos ouvir falar desses personagens. E aí, como já ouvimos falar do seu Jobá, Didier e tantos outros, né? Dá tempo da gente ler o iniciozinho aqui, o programa está quase acabando, mas vem dizendo assim: leitura de uma dissertação assinada pelo Espírito de Verdade, recebida em sessão particular em casa do Sr. Allan Kardec, a propósito da definição de arte, bem como da distinção entre a arte pagã e a arte cristã e a arte espírita. E aí o Espírito de Verdade, né, Bill, vem, né, e precisamos comparecer, né, para falar sobre isso. Exatamente. Depois vem lá o Sr. Teubi, enfim, tem reticências, né? Completa essa definição dizendo que se pode considerar a arte pagã como a expressão do sentimento material, a arte cristã, expressão da expiação, e a arte espírita, expressão do triunfo. Algum comentário, Bill? Não, tá tranquilo. Então vamos nós. Tá tranquilo. Trabalhos da seção Ensino Espírita Espontâneo. Dissertação assinada por Lamennais, recebida pelo Sr. A. Didier. Outra assinada por Charles Nodier, recebida pela senhorita Huet. Continua o assunto iniciado a 24 de agosto de 1860, embora ninguém tivesse guardado a lembrança, né, e o pudesse recordar, tá? Outra assinada por Georges e recebida pela senhora Costel. Cuidado para não enrolar a língua, né, rapaz, pode dar até uma cãibra aí, Renato. Você vai sair daqui sem falar nada. Pode sim, com certeza. Aí vem a evocação, né, do Dr. Quenet, viajante americano e explorador do Polo Norte, o qual descobriu um mar livre além do círculo dos gelos polares. A apreciação muito justa da parte do espírito sobre os resultados dessa descoberta. Nós vamos chegando ao final do nosso programa, mas na semana que vem a gente vai dar continuidade aqui a essa evocação do Dr. Kane, porque ele é norte-americano, então você tem que falar em inglês. Kane, exatamente. Tá bom? O programa Luz na Penumbra fica por aqui, mas volta na segunda-feira, às 9h, durante toda a semana. E eu e Bill Fabiano estaremos de volta na próxima sexta, às 21h30, aqui com vocês. Tchau, muita paz. Um abraço, muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.